Bom dia, galera. Vamos pro resumão do livro O Homem Mais Rico da Babilônia? Vem comigo. Galera, se você não leu esse livro, você precisa ler. Você já leu? Já leu? Se não leu, já vai entrando aí num site de compra de livros e compra, porque esse livro é muito bom. Poucos livros conseguiram prender a minha atenção desde o começo. Eu acho que eu fiquei tão fixado justamente por causa da indignação que o Banzir tem logo no começo ali do livro. Ele percebe que ele trabalha pra caramba, que ele rala pra caramba, que ele tá ficando cansado e chega no final do mês ele coloca a mão na bolsa de moedas dele e a bolsa de moedas está vazia. Então, eu acho que, como isso é uma realidade na vida dos brasileiros, eu acho que isso acabou me prendendo bastante no livro. Como eu já tinha visto vários vídeos falando desse livro, várias coisas, eu sabia que ele ia falar de soluções e leis e algumas dicas para que as pessoas consigam aí sair da dívida e manter uma vida um pouco melhor financeiramente. Então, logo depois dessa indignação desse personagem, ele pergunta o que a gente pode fazer para sair. Ele e um amigo dele ali num diálogo, o que a gente pode fazer para sair dessa situação? Aí eles lembram de um amigo dele que estudou com eles, e esse homem era o homem mais rico da Babilônia, e decidiram ir lá pedir conselhos para esse homem. E aí, meu amigo, a história fica incrível. Tipo, ele passa ali as soluções para sair da pobreza, que é gastar menos do que ganha, guardar 10%. Isso eu não vou passar todas as soluções aqui, porque eu espero que você leia o livro. Mas ele dá ali 7 soluções, e depois ele dá 5 leis do ouro. Tipo, como é que o dinheiro, como o dinheiro seleciona as pessoas, como o dinheiro, ele tem princípios, sabe? Tipo, aquela questão de você não investir sem perguntar para alguém que conheça do mercado, não apostar todas as suas fichas em um investimento só. Essas coisinhas o livro acaba nos ensinando. Mas assim, galera, o que eu até comentei em um vídeo curto que eu fiz, o que eu acho falta que a maioria das pessoas que comentam sobre o livro é falar sobre as histórias que circundam o livro, assim. Não necessariamente as histórias principais, mas são historinhas que, poxa, passa muita lição, passa muito conhecimento. A história que sem dúvida mais me chamou a atenção do livro é O Negociante de Camelos. É uma história forte, assim, uma história que tem frases que fixam na sua mente e também faz você pensar em algumas coisas e se de fato a gente é livre ou é escravo. Basicamente a história fala de um homem que tinha algumas dívidas, por vários motivos, ele pegou valores emprestados com amigos e credores e depois ele ficou devendo um grande valor na cidade dele e não conseguia pagar ao ponto em que as pessoas começaram a ficar irritadas com ele. A solução que ele acreditou que era melhor foi fugir da cidade e ir para outra cidade. Porém, isso acarretou outros problemas. Chegando lá, ele foi enganado, teve vários problemas e ele acabou se tornando escravo. Então, ele tinha que trabalhar bastante, tinha que atender o seu amo, tinha que fazer um monte de coisa e tinha que estar longe da cidade onde ele morava. E aí, galera, o que acontece que eu achei incrível? Tem uma hora que a mulher desse amo dele, ele vê ali que o rapaz é esforçado e tal, tudo mais, ele chega pra ele e fala assim: você tem um espírito livre, um espírito de escravo. E aquilo bateu nele, sabe? Porque ele olhou a história dele, ele viu que ele sempre estava fazendo alguma coisa, ou para pagar uma dívida, ou pro seu amo, que agora ele era escravo, ele não estava mais fazendo por ele sempre estava fazendo por alguém, nunca por ele. E aí ele conseguiu fugir, e num momento muito crítico ali da fuga dele, ele estava num deserto escaldante, quase morrendo, ele cai no chão, já sem forças, o seu camelo fraco também, e quando ele tá deitado, ele pensa, ele fala ali com ele mesmo, desisto nesse deserto aqui, morro sem achar solução, e morro como escravo, ou eu me levanto mesmo com poucas forças, me arrasto e acho um lugar e mostro que eu sou um homem livre. Então, ao meu ponto de vista, esse é um ponto forte de todo pai de família que quer mudar, todo pai de família que está muito cheio de dívida, muito pai de família que precisa de soluções financeiras para resolver problemas. É aquela coisa, uma hora a gente tem que ter uma indignação grande a respeito da situação que estamos vivendo, buscar forças para
conseguir algo a mais, andar mais um pouco. Porque ele ali estava quase para se entregar às dívidas, quase para se entregar à situação de escravo dele, mas ele levantou, continuou andando e mais um pouco à frente ele achou água, achou alimento e tal, e conseguiu aos poucos retomar a vida dele. Interessante que ele foi atrás de todos os credores, ele foi atrás de todos os amigos que ele estava devendo, negociou suas dívidas e pagou cada um a sua quantia devida. E aquela atitude dele gerou um grande prestígio na cidade, mostrou que ele era um homem de bem, que ele era um homem que se podia confiar, e ali depois ele começou a tocar a vida dele ao ponto dele virar um negociante de camelos, porque ele não desistiu de mudar a situação da vida dele. Então, para mim, essa é a história mais brilhante do livro, mostra que, de fato, nós precisamos, às vezes, nos perguntar se nós temos o espírito livre ou o espírito de escravo, escravo das dívidas, escravo do cartão de crédito, escravo de várias... escravo principalmente do que os outros pensam. Eu preciso ter isso porque meu grupo tem, eu preciso ter aquilo porque as pessoas exigem de mim ter isso na sociedade. Eu preciso parcelar isso daqui. Às vezes você nem precisa dessa dívida e você se entrega a uma escravidão ali. Porque se você passa aí 18 vezes no cartão, você está 18 vezes já com a sua liberdade financeira comprometida. Então, para mim, essa foi a melhor história. De modo geral, galera, recomendo demais o livro. Recomendo de verdade, assim, eu curti a escrita, o jeito que ele usa as palavras, trazer um pouco da Babilônia, a questão histórica, o conhecimento. Eu acho que vale muito a pena você ler esse livro aí, se você está a fim de ter uma educação financeira melhor, beleza? Pessoal, é meu segundo vídeo, ainda estou aprendendo os macetes aqui, mas eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscreve para nos ajudar aí, tá bom? Abraço, galera, fica com Deus. Que Deus abençoe a sua semana, o seu dia, o seu momento e que todas as coisas que você colocar no seu coração, o nosso Pai lá de cima te ajude a conquistar. Abraço!